Boa noite, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja sobre vocês neste dia, que Deus nos abençoe com a sua graça, falando conosco através da sua palavra, meu amado irmão. O estudo de hoje está baseado num texto em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Marta e Maria. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. A Deus amado, tenha misericórdia de nós e abençoa nossas vidas com tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, através da palavra do Senhor. Abençoe cada família da nossa igreja, seja com aqueles que estão enfermos. Ó Pai, tenha misericórdia, curando-os para a glória do Senhor e pelo poder do Senhor, Pai. Conforta os abatidos, fortalece aqueles que se sentem fracos, ó Deus amado, e guia o povo do Senhor para fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia. O texto de João nos ajuda a entender melhor. Betânia era uma cidade muito próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros apenas. Todas as vezes que Jesus viajava de Jerusalém até a Galileia, ou voltando da Galileia, indo para Jerusalém, passava por Betânia e se hospedava na casa dos seus amigos, Maria, Marta e Lázaro, uma família muito querida. E essa narrativa é muito interessante, mostra um acontecimento em que Maria fez uma escolha, uma boa escolha, e Jesus elogia Maria pela escolha que ela fez. E eu quero trabalhar com os irmãos sobre esse tema, a escolha de Maria. Fazer escolhas faz parte da nossa experiência da vida, em todas as áreas, desde cedo. Escolhemos a escola, escolhemos a universidade, escolhemos uma profissão, escolhemos um namorado, uma esposa, escolhemos uma casa para morar, uma cidade para mudar. Fazer escolhas faz parte da experiência humana. Às vezes fazemos escolhas certas e somos bem-sucedidos com a escolha que fazemos. Algumas vezes também nós fazemos escolhas erradas e sofremos as consequências desta escolha. No caso aqui, Maria é elogiada por Jesus pela escolha, com a conotação espiritual. É muito interessante para nós abordarmos nesta ocasião, nesse estudo. Tá? Eu quero tirar algumas lições com os irmãos dessa passagem. Por que Maria escolheu a boa parte? Porque Jesus disse que Maria escolheu a boa parte e que era necessário apenas uma só coisa. Assim diz Jesus. Vamos entender o ensinamento do nosso Senhor? Eu quero destacar algumas lições dessa passagem. A primeira delas, o primeiro destaque que eu quero fazer é o seguinte: eram duas irmãs, e as duas irmãs bem diferentes uma da outra. Né? Diz o texto assim: certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria. Provavelmente Marta era a mais velha e era quem organizava e cuidava da casa. Bom, é importante lembrarmos que as duas irmãs eram discípulas do Senhor Jesus, eram fiéis. Elas eram crentes em Cristo, elas amavam a Jesus e eram muito amadas por Jesus. No entanto, essas
queridas irmãs eram bem diferentes uma da outra. Marta tinha um temperamento forte, ela era agitada, ela era enérgica, impulsiva. Maria, por sua vez, ela tinha um temperamento mais introvertido, era mais quieta, mais sossegada, mais contemplativa. No entanto, o que eu quero assim chamar a tua atenção, a graça de Deus reinava em ambos os corações. E elas manifestaram, cada uma do seu jeito, os efeitos da graça de Deus em suas vidas. Isso que eu chamar a atenção do irmão. Por exemplo, Maria, ela irá ungir a Jesus num momento muito importante do ministério de Cristo. Quando está finalizando o seu ministério, ela vai ungir Jesus com um perfume precioso, preparando para o seu sepultamento. Isso se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Diz assim o texto: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Era Maria. E Jesus elogia Maria por esse gesto único, importantíssimo no seu ministério messiânico. Marta também, assim como Maria, mulher crente, piedosa, Marta também era. E isso vai ser demonstrado num momento dramático na história da família, quando do falecimento de Lázaro. Jesus se encontra com ambas, com as duas irmãs, e Marta fará uma confissão assim, extraordinária, marcante acerca do seu Salvador. Lá em Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele, Lázaro, há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ela responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que bênção, irmão, que bênção. Duas mulheres extraordinárias, importantíssimas no ministério do Senhor Jesus Cristo. Crentes, piedosas e fervorosas. Quero extrair algumas poucas lições disso. Primeiro, não devemos esperar, meus irmãos, que todos os crentes sejam exatamente iguais. Iguais, porque não são. As pessoas não são iguais. Jamais devemos menosprezar a experiência das outras pessoas, quando não corresponde exatamente com a nossa experiência. Nós somos muito assim, de comparar, de julgar. Olha, irmãos, as pessoas são diferentes. A obra de Deus em cada coração de um discípulo é de uma forma maravilhosa e diferente, como aconteceu na minha vida e na tua vida. Lembre-se sempre, irmão, cada ovelha do Senhor Jesus tem as suas próprias peculiaridades e todas são igualmente importantes. Aprenda a viver com as diferenças entre os irmãos, respeitá-las e glorificar a Deus por essas diferenças. Que bênção, que bênção! Marta e Maria, pessoas diferentes, mas ambas igualmente agraciadas por Deus. Mas vamos continuar. Vamos extrair mais um destaque desta situação. Diz o texto que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Não era fácil. De repente chegou os 12 discípulos de Jesus, mais o mestre e a sua família, e se hospedaram ali. Ela foi preparar a refeição, e ela, como a líder da família, ali cuidando da casa, se envolveu na preparação, então, na hospitalidade, na hospedagem de Jesus Cristo, né? Mas, de certa forma, ela foi tomada por isso. Essa preocupação de receber, preparar a refeição, esse zelo da parte dela, isso tomou o seu coração de ansiedade, de angústia, queria fazer a coisa certa, receber Jesus, afinal não era uma pessoa qualquer, era o Senhor, era o Mestre, ela queria fazer o melhor.
Mas a ansiedade tomou conta do coração dela naquele momento. O seu zelo excessivo pelas coisas do cotidiano fez com que ela esquecesse das coisas da sua alma naquele momento. Não culpando-a, é da nossa natureza. Acontece conosco também. As coisas, as preocupações do dia a dia, do cotidiano, do sobreviver, do fazer, do realizar, fazem parte da nossa vida. Mas às vezes as preocupações tomam um caráter exagerado, ou seja, abafam a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa dependência do Senhor. Temos que cuidar, irmãos, das coisas desse mundo, com certeza, porém, sem nos apegarmos demasiadamente a elas. E não deixar que qualquer coisa ocupe o primeiro lugar no nosso coração. Não sermos tomados de ansiedade exagerada, que interfere em nossa fé e confiança em Deus e paz espiritual, paz no coração, meu irmão. O Salmo 38, versículo 9, é muito interessante. Diz assim o salmista: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta, porque o Senhor esquadrinha o nosso coração e sabe tudo que nós sentimos e que nós pensamos. Provérbios capítulo 12, versículo 25, diz assim, o sábio: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O alegra. Quantos que estão assistindo e participando desse estudo hoje, provavelmente não estão com seu coração tomado de alguma preocupação, alguma questão séria e grave na sua vida. Eu quero convidá-lo, amado irmão, amada irmã, a entregar essa tua causa, essa tua ansiedade, essa tua preocupação no altar do Senhor. No altar do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te visite nessa noite. Que Deus tire do teu coração a dor, a aflição, a angústia, trazendo paz ao seu coração, amado irmão. Amado irmão. Como Jesus vai trazer o coração de Marta. Coração de Marta. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E um texto que eu gosto muito, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem no altar do Senhor, ao Senhor, toda a tua preocupação, todas elas, seja quais forem teus medos tantos, do amanhã, das lutas, das enfermidades, lancem tudo isso no altar do Senhor. Sabe por quê? Sabe, irmão, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. Às vezes a ansiedade toma conta no nosso coração como uma nuvem de desconfiança, às vezes nos interfere na nossa comunhão com o Senhor, a nossa alegria, a nossa adoração, o nosso louvor. Que nesta noite o teu coração seja aliviado, descansado com a paz que o Senhor Jesus pode dar, amado. Pode dar. O terceiro destaque que eu faço nesse texto é a repreensão de Jesus, né? Marta, de certa forma, quer chamar a atenção de Jesus. Ela diz assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Veja como que a ansiedade confunde, né, as coisas do nosso coração. E Jesus assim responde a ela: Marta, 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 Marta. É a ternura de Jesus, mesmo ao repreender e corrigir, é a ternura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração, e Ele nos abençoa com a sua paz, e Ele fala conosco com ternura, com firmeza, mas com ternura, e dizendo: andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Ele está repreendendo-a. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só.
Você está preocupado com tantas coisas, com a casa, com a refeição, com detalhes. Nesse momento, é o momento do meu ministério, é o momento de eu estar, a oportunidade de eu estar entre vocês, de ministrar a palavra, de falar das coisas do reino. É o Filho de Deus na casa dela. É o Messias, é o Cristo vivo ali presente. Algo único na história de todos eles, algo que não podia ser perdido por nenhum outro detalhe, outra situação. E ela não tinha compreendido esta oportunidade de estar com Jesus. Jesus disse a Marta que pouco é necessário. Jesus quis mostrar que muitas coisas, ela fala, anda inquieta, te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas que os homens tanto se preocupam. Muitas coisas que nós nos preocupamos tanto e lutam por elas. E na verdade, são boas e têm o seu lugar, mas não são prioridade. Lutamos pela saúde, prosperidade, bens, dinheiro, posição, sucesso. Sim, coisas que fazem parte da experiência humana, são importantes, mas são secundárias diante da graça de Deus, da direção de Deus, de experimentar comunhão com o Senhor, a provisão do Senhor, a direção com o Senhor, o conhecimento do Senhor, a experiência da vida eterna, a salvação em Cristo. Ah, meus irmãos, tem uma coisa importantíssima que ela precisa entender, que a graça de Deus está acima de todas as outras coisas. A graça de Deus que nos sustenta, a graça de Deus que nos conserva, a graça de Deus que nos preserva, a graça de Deus que nos guia. Isto sim realmente é necessário. E devemos assim descansar, descansar a alma, o nosso coração, nossos sentimentos na graça do bondoso Deus que está ao nosso lado e que cuida de nós. Uma coisa só é necessária, é confiar em Deus, é crer em Deus, é experimentar a presença de Deus na vida, amados. E lembrar que o que realmente é importante nessa vida? É o dinheiro? O que realmente é importante que os homens morrem por isso? Nada disso é importante, nada disso fica. Temos a oportunidade de em Cristo desfrutar de coisas eternas, comunhão com Deus eterno, viver segundo a vontade de Deus, experimentar a bênção de Deus em nossa existência temporal, aqui em felicidade e bem-aventurança, com a graça do bom Deus. E ter uma vida feliz, vida de gratidão, de adoração, de serviço, de testemunho. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo para viver. Para viver. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele orava ao Senhor por causa de um espinho na carne que o incomodava, que atrapalhava a sua vida. A resposta do Senhor foi, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele responde, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele entendeu. A vida pode ter dificuldades e tem, a vida tem tribulações, a vida tem fases difíceis, mas a graça de Deus é quem nos sustenta em todos os momentos. Ele está conosco em todo momento. É quem nos dá força, que nos dá vida, que nos dá vigor, que dá ânimo, que nos dá paz, que nos dá segurança, que nos dá esperança. Ah, que bênção. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que consciência Paulo tinha de que a sua vida estava nas mãos do Senhor. E tudo que ele realizava e fazia era por causa e através da graça de Deus. Amado irmão, descansa assim no Senhor e desfrute da sua graça no seu dia a dia, no seu viver, amado. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude. Tremendo. Esse texto é muito rico. Logo, logo eu vou pregar sobre ele. Ou seja, pelo poder de Deus, nós recebemos tudo que é necessário para uma vida santa, piedosa e temente ao Senhor. Tudo. Para a sua glória. Segundo Pedro, no versículo 4, ele diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu e você, em Cristo, meu irmão, nós já temos tudo o que nós precisamos para viver. As outras coisas serão acrescentadas com certeza. Creia nisso. Confie nisso. Não inverta as coisas na sua vida. Não inverta os valores na sua vida. Não inverta as prioridades na tua vida. Busque de fato o reino de Deus e a sua justiça e a sua vontade e a sua glória em primeiro lugar. Consagre assim tua vida, tua casa, teu casamento, tua família, tua profissão, teus projetos de vida. Consagre assim ao Senhor, de verdade, inteiramente, para a glória de Deus. E verás com certeza a bênção do Senhor, o bem-suceder dado por Deus em cada passo, em cada iniciativa na sua vida. Amado, nós temos a graça de Deus. Por isso Jesus disse a Marta: Marta, você está muito ansiosa, inquieta com tanta coisa, só uma coisa é necessário. E Maria escolheu, e Maria entendeu. Oh, amado, entenda isso nessa noite, porque houve a boa escolha da parte de Maria, né? Vamos lá. Mais um destaque que eu gostaria de dar. Pouco é necessário. Pouco é necessário. Nós temos todas as coisas, amado irmão. Maria escolheu a boa parte, essa parte não será tirada. Aí eu quero me deter um pouquinho. Por favor, me acompanhe. Essas palavras de Jesus acerca de Maria, ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que boa parte é essa que ela escolheu e que nunca será tirada? Essas palavras deveriam nos encorajar, todos os crentes, de todas as épocas, a seguir a Cristo totalmente, a buscar uma vida de intimidade com Deus, a dar mais importância às coisas da alma do que às coisas temporais. Aprendemos com Jesus que a verdadeira herança e a porção do crente é o dom de Deus. É a graça de Deus. E essa herança jamais lhe será tirada. E esta herança jamais será removida. Nem vida, nem morte, nenhuma criatura, em cima, embaixo, na profundidade, nas alturas, ninguém jamais poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Disse Jesus. O Senhor mesmo nos levará para si quando morrermos. Com Ele estaremos e seremos ressuscitados na consumação do século, quando Ele voltar. E estaremos com Ele por toda a eternidade. Ou seja, a nossa bênção em Cristo, a nossa vida eterna em Cristo, a nossa herança eterna em Cristo, aquilo do qual Jesus está falando a Maria, a graça, a porção, jamais será tirada. Amém? Descanse nisso. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com as coisas temporais, as coisas desta vida. Isso passa, tudo vai passar, inclusive nós aqui, o tempo de Deus aqui. Há coisas maiores, há coisas mais excelentes preparadas para mim e para você no reino celestial, amado irmão. Algumas aplicações finais aqui, amado, eu gostaria de fazer com você. Por favor, algumas aplicações. Eu quero tirar aqui algumas aplicações que eu quero fazer, irmão, com essa escolha boa de Maria. Primeiro, a atitude de Maria.
a atitude de Maria. Qual foi? Uma atitude de adoração. Maria teve uma atitude de adoração. Jesus entrou em sua casa, diz o texto, e ela quedava-se assentada aos pés do Senhor. É uma atitude de se prostrar, é uma atitude de adoração. Era o seu Senhor que estava ali em sua casa. Que coisa interessante. Alguns textos mostram a reação das pessoas diante da presença de Jesus. Mateus 13:54, por exemplo, diz assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Marcos 1:22 diz assim, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E um texto interessante, entre outros inclusive, nos evangelhos, foi a reação de Jairo. Marcos 5:22 diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O samaritano curado da lepra prostrou-se aos pés de Jesus. A mulher curada da doença, da hemorragia por muitos anos, prostrou-se aos pés de Jesus. Era a experiência da adoração, de se render aos pés do Senhor Jesus. A atitude que deve estar no nosso coração, o vislumbrar diante da glória de Deus, da grandeza de Deus, da majestade do Senhor. Temos uma atitude de reverência, uma atitude de culto, de irmos à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores ao Senhor. Esse sentimento precisa renascer no coração do povo de Deus. A igreja precisa de um avivamento, de um despertar, de um se voltar para o Senhor. Estamos ficando mornos, racionais, lógicos, medindo as pessoas, medindo as palavras, anotando aí que está errado. Nós estamos olhando só o superficial. Precisamos de um coração mais quebrantado, como Maria. Como Maria. Ela entendeu, estava o seu Senhor ali. E ela se rende aos seus pés para ouvir os seus ensinos. Isso tem que renascer no coração do povo do Senhor. O profeta Amós já dizia algo nesse sentido. Ele diz o seguinte, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. De ouvir as palavras do Senhor. Jesus se apresentando à mulher samaritana, disse assim: quem beber desta água, mostrando o poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, Davi expressou o seu sentimento em relação a Deus no Salmo 42, versículo 1 e 2, dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ainda no Salmo 84, versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Assim como o coração de Maria, quebrantada, sedenta aos pés do Senhor. Sejamos nós também quebrantados e sedentos com a presença do Senhor, com a comunhão com o Senhor, numa vida de adoração e louvor ao nosso Deus. Amado irmão, quero também trabalhar aqui essa boa escolha, a boa escolha que ela fez. Ela decidiu, ela quis estar aos pés do Senhor. E temos que tomar decisões espirituais na vida, colocando o Senhor em nosso caminho e, em primeiro lugar, em nossa vida, em nosso projeto. O grande líder do Senhor, Josué, assim, chamou o povo de Israel a tomar uma decisão no momento crítico da sua história, dizendo assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Ele decidiu, ele fez uma escolha e convidava e exortava o povo a fazer uma escolha. Salmo 25, versículo 12 diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Temos muitas escolhas a fazer na vida, com certeza, mas coloque tudo isso nos pés do Senhor, buscando a direção de Deus, a vontade de Deus em sua vida. Salmo 119, versículo 30, diz assim o salmista: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. E finalmente, uma exortação do Senhor através de Moisés ao povo antes de entrar na terra da promessa. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nós temos esse texto: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amado irmão, que Deus abençoe tua casa, abençoe tua família, abençoe tua história. Faça a escolha certa. Como Maria escolheu Jesus, escolheu quebrantar-se aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos e fazer a sua vontade. E nós? Que escolhas nós fizemos? Que real escolha fizemos espiritualmente falando? Nós decidimos já seguir a Deus, abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar as coisas erradas? Já fizemos esta escolha? Quem sabe, nesta noite, seja a oportunidade de você tomar uma decisão na tua vida espiritual, de abandonar as coisas erradas, de abandonar o pecado e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Como Maria, como Marta, entregar a sua vida a Jesus, confessar a Jesus como Senhor da sua vida e se tornar um discípulo de Cristo e receber de graça o dom da vida eterna. Abra o teu coração, amado irmão, quebranta o teu coração nesta noite e entregue a tua vida aos pés do Mestre, aos pés do Senhor. E que Deus abençoe, e que Deus visite com graça, e seja uma noite de salvação na tua casa e na tua história. É o desejo do meu coração, é a nossa oração. Que Deus abençoe cada família da nossa igreja, que Deus abençoe sua vida, meu irmão, com a paz e com a salvação que vem dos céus. Que nesses dias turbulentos que vivemos, o irmão encontre no Senhor refrigério. O irmão encontre no Espírito Santo a direção e a iluminação para fazer as escolhas certas, para tomar as decisões corretas na sua vida. E que a tua vida, meu irmão, o teu testemunho nesses dias de crise, dias de dificuldade, seja um testemunho que glorifique o nome do Senhor, com sua fé, com sua confiança, com sua esperança, com sua firmeza no Senhor. Seja um bom crente na sua casa, no seu lar, seja um bom cristão na sociedade, seja um bom cristão na igreja como servo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Muito obrigado. Fiquem com Deus.